O vídeo de hoje é sobre as responsabilidades do síndico de um condomínio. Se você é síndico de um condomínio, se você é gestor de um condomínio, esse vídeo é para você. O síndico em um condomínio, o gestor de um condomínio, possui várias responsabilidades, entre elas responsabilidades econômicas e financeiras, responsabilidades fiscais, responsabilidades de manutenção do condomínio, e existe a responsabilidade de prevenir danos ao condomínio e aos condôminos. Por isso, o síndico, existem estados que não existe uma lei formal de periodicidade de inspeções prediais, mas quando acontece um desastre ou quando acontece um dano econômico e financeiro, a responsabilização cai em cima do síndico. Mesmo não tendo uma lei no seu estado, alguns estados já possuem, mas alguns estados não possuem leis que obrigam a inspeção periódica dos prédios e dos condomínios. Quando acontece algo de ruim, a responsabilidade, o síndico, o gestor, eles são corresponsáveis nos danos, seja financeiros, seja danos físicos nas estruturas, coisas que se resolveria simplesmente com uma inspeção predial. Durante a inspeção predial, você encontra problemas que ainda não apareceram, não estão visíveis aos olhos e que podem ser remediados por um baixo custo. Mas eu sei, existem muitos síndicos, muitos gestores que têm que tirar leite de pedra para poder manter o condomínio ativo. Os condôminos não querem aumentar o condomínio, não querem pagar pelo condomínio, tem muita inadimplência. Quando o síndico requer uma taxa extra, todo condomínio se nega a pagar e o síndico fica de mãos atadas. Mas mesmo assim o síndico tem que bater a mão na mesa e exigir que seja realizada as inspeções prediais. O valor de uma inspeção predial hoje é irrisório perto dos danos que podem causar sem ela. Às vezes tem um vazamento lá na cobertura do prédio, esse vazamento está descendo pelas paredes, ainda não apareceu sintoma. Aí quando aparece, aparece generalizado. Todos os apartamentos ficam com infiltração, com mofo na parede, com bolha na tinta, com descascamento da tinta. E o pior, não se sabe a causa, onde está. Aí os próprios condôminos começam a reformar os apartamentos, aí fica lá direitinho, correto, por alguns meses. Depois de 2 ou 3 meses, um mês até, aparece muito mais bolha na pintura, muito mais descascamento, aparece um mofo muito mais acentuado e não se descobre a causa. Então, deve-se ter uma periodicidade de inspeção predial, tanto nas partes comuns do condomínio, como os condôminos devem se atentar para o seu próprio imóvel. O seu imóvel, condômino, é um seu patrimônio, e custou caro, e custou muito sacrifício. Então, não deixe desvalorizar por uma simples e mera questão de chamar ou não um especialista em inspeção predial. Ainda mais para apartamentos, que custa muito, muito menos do que uma inspeção para áreas em comum. Então, deve-se chamar um especialista para verificar as condições estruturais dos apartamentos, do condomínio, do prédio e assim por diante. Das áreas de lazer, das áreas molhadas, das áreas de máquinas, casas de máquinas, casas de bombas, cisternas, caixas d'água. Todas essas áreas devem haver uma periodicidade de inspeções prediais. E a pessoa mais indicada para fazer isso é o especialista em inspeção predial, o engenheiro especialista em inspeção predial. Ele fará vários testes nas estruturas que mostrarão como estão as estruturas por dentro.
se existem rachaduras internas, se existem perca de área de aço interna, se existem infiltrações internas, se existem vazamentos internos, se existem perda de energia dos cabos elétricos internamente, que pode levar você, além de levar um choque, o condomínio está tendo perda de energia, ou seja, pagando mais por essa energia do que deveria pagar. Tudo isso mexe diretamente no bolso de vocês. E quando o síndico pedir para vocês fazer uma taxa extrazinha só para verificar danos em estruturas, não neguem, porque o dano depois pode ser muito maior para o bolso de vocês. Se esse vídeo vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, compartilhem com amigos que estão passando por essas coisas, por essas dificuldades. Se vocês quiserem um serviço especializado em inspeção predial, eu vou deixar os contatos da AD Engenharia na descrição do vídeo. Um abraço a todos, fiquem com Deus.